Estamos aqui no Parque Ecológico em Campinas por conta de uma matéria que saiu no jornal. Está havendo uma grande polêmica, inclusive na rede e na internet, em função dessa cerca elétrica que puseram aqui para as capivaras não comerem as plantas. É uma medida provisória, que isso daí será retirado posteriormente. E também, como houve uma declaração do diretor, de um dos diretores daqui, com relação à possível matança das capivaras, dito pelo IBAMA, está havendo uma grande confusão. Então nós viemos aqui para elucidar este caso. Conforme as imagens mostram, realmente existem cercas de arame farpado e também cerca elétrica para que as capivaras não comam essas plantas que ainda estão muito recentes, né, muito novas, que mais para frente a ideia é tirar isso depois que elas estiverem grandes, que não haverá mais risco. E o segundo assunto é o que fazer com as capivaras que aqui no Parque Ecológico gira em torno de 90. Eu vou conversar agora com o Dr. Marcos Rangel, que ele é agrônomo e também um dos diretores aqui do Parque Ecológico. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia, tudo bom. Está havendo uma polêmica muito grande aí, inclusive na internet, em função dessa cerca, né, para as capivaras, porque se a plantinha é muito pequena, a capivara acaba comendo, o investimento foi muito alto, né? Exatamente. As capivaras começaram a estragar as plantas que a gente estava implantando aqui do projeto paisagístico do Bruno Marques, então nós tivemos que tomar uma atitude de emergência, cercando algumas áreas onde elas estavam destruindo a vegetação. É contra aquilo que a gente gostaria de fazer, mas foi uma medida de emergência para até a gente resolver como resolver definitivamente esse problema. Qual é o prazo para a retirada dessa cerca? Quanto tempo leva para essa plantação, para essas plantas crescerem e não correr o risco das capivaras comerem? Eu imagino que por volta de 3 meses essas plantas já estejam bem formadas e elas não chegariam mais a estragar. Podem até comer alguma parte, como em outras áreas já formadas, mas as plantas recuperariam. Então acredito que uns 3 meses, estando bem formado, bem fechado essas plantas de forração, já vai ser possível tirar essas cercas. A cerca, está havendo uma polêmica, algumas pessoas, frequentadores, estão reclamando do arame farpado, que às vezes pode machucar alguma criança, e também a cerca elétrica, ela fica desligada de dia, ela é ligada só à noite, para coibir, e ela é um choque pulsativo, né? Não é aquele que mata, que gruda o animal, ele é pulsativo, igual a cerca elétrica que tem em cima das casas, né? Exatamente. Essa cerca elétrica é aquele tipo que é usado em fazendas para conter o gado, é um choque pulsativo, não é prejudicial à saúde dos animais, não gruda os animais, e só é ligada à noite, depois que os usuários do parque, já não tem mais nenhum usuário no parque, então não há risco de dar um choque numa criança ou num usuário do parque. Eu fiz uma sugestão, pela experiência que nós temos 24 horas aí lidando com a questão dos animais, e aqui eles fizeram de uma forma meio rápida, e às vezes a gente comete algum equívoco e tal. Deixei uma sugestão aqui para o Marcos Rangel, para que substitua, ou seja, mantenha os pilarzinhos, tal, as madeiras, mas substitua tanto a cerca elétrica quanto o arame farpado por tela de alambrado. Porque a tela de alambrado não prejudica ninguém, não tem perigo de nenhuma criança se arranhar, ou o próprio bicho, a própria capivara se machucar, ou seja, o arame farpado já tem esse risco. E também com relação à questão do choque. Muito embora ele é amperagem muito baixa, não mata ninguém, só afasta, né? Porque a amperagem parece que é zero, próximo de zero, mas isso acaba criando um mal-estar, um aspecto psicológico ruim, né? E também, muito embora é ligado só à noite, não é de dia, mas acaba infringindo o que o Conselho Regional de Engenharia preconiza uma altura mínima para isso. Então fica a sugestão aqui, não é nem só uma sugestão, fica um pedido, né? Fica aqui um pedido para que faça a substituição do arame farpado e da cerca elétrica por alambrado. Pega o alambrado aí de 1 metro de altura, suficiente. Na capivara, acho que ela não pula mais de 1 metro, né? Não, acredito que não. Acredito que as cercas mesmo são baixas. Eu acredito que um alambrado de uma altura de 1 metro assim seja suficiente.
Nós pegamos uma capivara atleta aí, né? Às vezes acontece alguma, mas, não, mas eu acredito que 1 metro seja suficiente e nós vamos levar em consideração esse pedido, essa sugestão sua. Eu agradeço. Eu queria também fazer aqui uma correção de curso aqui de rumo, porque o Dr. Marcos, ele é uma pessoa que tem uma declaração dele no jornal que não é dele, quer dizer, ou seja, o IBAMA que disse que eventualmente haveria uma possibilidade de matar as capivaras. Essa não é uma posição dele de forma alguma, né, Marcos? Não, nós estamos querendo evitar, exatamente evitar, nós queremos dar uma outra solução, porque eu até na minha declaração eu falo que eu sou contra são seres vivos que merecem todo o nosso respeito, eu acho até muito bonito, infelizmente eles trazem esses problemas, tanto de possibilidade de transmissão de doenças, quanto de destruir a vegetação. Mas não fosse isso, eu gostaria que mais é que as capivaras ficassem como a gente está procurando plantar árvores, espécies que alimentam os animais, os pássaros. Acho que faz parte do parque ecológico ter os animais. A gente quer evitar ao máximo ter que matar um animal qualquer que seja aqui dentro do parque. Não é a nossa função e nem faz parte do íntimo da gente, da vontade da gente isso. Inclusive, o Dr. Marcos estava me dizendo agora que tem a área limítrofe aqui, que é o biológico, né? O biológico. E aqui como é que chama? É Instituto Biológico? É o Instituto Biológico. Aqui o Instituto Biológico tem bastante área, onde já existem várias capivaras lá, e tem lagos, tem todas as condições para as capivaras. Uma das ideias seria de deixar as capivaras do lado do biológico. Tem algumas áreas que o biológico precisa para experimentos, onde também não pode ter capivaras, mas eles têm algumas áreas que eles não estão utilizando no momento, que talvez fosse a solução. Eu acho que essa é uma solução apontada aqui pelo Dr. Marcos que resolveria o problema, né? Porque eu sempre fui contra, até enquanto vereador em Campinas, eu fiz uma lei obrigando, né, a prefeitura em gestão anterior, queria tirar as capivaras, acabaram tirando algumas capivaras e enviando para criadouros, né, profissionais. Então, no meu projeto, eu coloquei obrigando a prefeitura, na eventualidade de retirar as capivaras da Lagoa Taquaral, mas que as encaminhassem para as áreas do seu habitat natural, né? Tem tanto rio, tanto lago por aí, onde tem centenas de capivaras, 10 capivaras, 20 capivaras a mais ou a menos, não vai fazer diferença nenhuma. Então, o que eu preconizava com o meu projeto de lei, inclusive foi vetado pelo atual prefeito, porque a questão das capivaras, o que eles faziam? O que eles queriam fazer que nós conseguimos barrar? Eles queriam pegar as capivaras da Lagoa Taquaral e do Lago do Café e encaminhá-las, doá-las para quem? Para criadores profissionais. Ou seja, as capivaras iriam ser mortas, né? E iam para a mesa dos restaurantes. Isso é um absurdo, né? E mesmo dizendo que não, que as crias seriam, que as crias delas que seriam abatidas, que não daria para a gente conferir isso, mesmo assim, esse ato, ele, além de ser ilegal, ele é imoral. Por que isso? A capivara é um bem público protegido por lei federal. Qualquer um de nós do povo que se botar a mão numa capivara é crime. E aí o poder público queria pegar que tem que dar o exemplo, queria pegar as capivaras e doá-las para uma entidade privada que ofere lucro, ou seja, que tem uma mais-valia em seu patrimônio e se constitui no enriquecimento sem causa. Isso é um absurdo, além de ser imoral. Até eu citei na época que seria a mesma coisa do que nós cortarmos aquele jequitibá rosa que tem na frente da prefeitura e doarmos para uma madeireira. Ou seja, um bem público protegido por lei federal, doar para uma entidade, uma empresa privada que ofere lucro. Então, além de ilegal, é imoral. Então, eu quero dizer também, aproveitar essa oportunidade para explicar que a questão das capivaras não é por aí que se resolve. Nós temos aqui o Lago do Café, que as capivaras já não estão mais lá, e os carrapatos estão. Então, como é que faz? Não é? Questão de leishmaniose, questão de pulga. Então, o mosquito só pica o cachorro? Quer dizer, se tirarmos todos os cachorros, o mosquito vai embora? Não vai. Eles são para-raios. A capivara também é um para-raio. Se não tiver capivara, o carrapato sobe na gente, sobe no gado. O problema não é a capivara, é o manejo ambiental. Temos que tratar isso com muito mais responsabilidade. Agora, eu particularmente, eu acho, até não fui contra retirar as capivaras, mas desde que devolva ela para o seu habitat natural. Porque elas estão sendo bode expiatório na Lagoa Taquaral, Lago do Café.
Então eu acho que temos que resolver o problema e inclusive o Dr. Marcos disse aqui que quer fazer um grande debate sobre isso, chamando promotoria pública, as entidades de proteção animal. Como é que é isso? Na verdade, não sou eu, essa ideia não é minha, é o gabinete do secretário do Meio Ambiente que está com essa ideia de convocar um debate com todos os órgãos e pessoas envolvidas ou que tenham interesse no assunto para se discutir. Eu, na minha opinião, eu sou favorável a tirar as capivaras daqui, sim, mas como você falou, mandar para algum lugar onde elas possam se desenvolver. O governo tem vários parques onde poderia levar, parques em zonas rurais, onde poderia ser. Agora, a legislação também barra isso. Então, nós temos que achar um jeito de fazer, de resolver esse problema sem prejudicar os animais, sem prejudicar a natureza, que afinal de contas não tem culpa nenhuma. Inclusive, o que está havendo muito agora, eu vou até estender um pouco em outra área, mas é importante que é assunto relacionado, que é a questão da agropecuária. Existem fazendeiros aí no Pantanal que tem um cidadão que pagam um cidadão para bater onça. Ouvi dizer que até R$500 por onça ainda a pessoa fica com a pele. E a onça, ela está no topo da cadeia, né? Estados Unidos, inclusive, hoje, em vários estados, estão indenizando o dono do gado para não matar a onça. Porque é muito mais caro, né? Porque, veja bem, quando você mata a onça, ela não come mais outros animais, não come a capivara acaba destruindo isso e o prejuízo é muito maior, fica muito mais caro. Só para você ter uma ideia, o custo de recolocação de um mico, de um mico-leão, chega a custar $25 mil, os que estão extintos. Quer dizer, é muito mais barato você pagar o boi que a onça matou do que reimplantar, né, o plantel de onças novamente. Quer dizer, você acaba destruindo todo o ecossistema, porque a onça está na cadeia alimentar. Ou seja, se tivessem bastante onças ainda, não tivessem extinção, essas capivaras tivessem nos locais, automaticamente teriam um autocontrole como é a natureza, né? Então o que está faltando é um pouco mais de boa vontade e de responsabilidade com relação à questão ambiental, tanto pela iniciativa privada quanto pelos órgãos públicos, não é verdade? Bom, isso não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Onde o ser humano entra e destrói o equilíbrio existente, as consequências vêm. Então é preferível tentar voltar a esse equilíbrio, achar um novo equilíbrio, né? Preservando as espécies, preservando o meio ambiente. Isso é importantíssimo e é por aí que a gente quer fazer. Bom, é isso daí então ficou aqui a sugestão, o pedido, né, de substituição do arame farpado e da cerca elétrica por tela de alambrado e também com relação à questão das capivaras. Eu acho que deixar claro que aqui que o Dr. Marcos não é favorável que mate de forma nenhuma, porque inclusive ele quer essa discussão e sugeriu de até transferir as capivaras aqui do outro lado da cerca, fechar com alambrado aqui onde é o Instituto Biológico. Então está esclarecida essa dúvida aqui e se Deus quiser vai dar tudo certo, e se quando houver essa reunião, o Planeta Bicho chamará você para você participar. É isso aí, gente. Até a próxima. Você lembra quando fizemos uma solicitação aqui no Parque Ecológico para que eles mudassem a cerca elétrica, trocassem a cerca elétrica por tela e também os arames farpados que tinham aqui, onde eles colocaram para evitar que as capivaras comessem as mudinhas, né, que estão muito novinhas ainda. Fizemos a solicitação pela troca por telas. Por quê? Por 3 motivos. Primeiro, porque os animais poderiam tomar choque ou então se machucar no arame farpado. As pessoas também poderiam se machucar no arame farpado, uma vez que a cerca elétrica era desligada à noite. Mas também porque estava em desacordo, né, com o que é preconizado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. E eles atenderam a nossa solicitação e já foi trocada toda a tela, tudo por tela aqui, olha, foi substituída a cerca elétrica e o arame farpado aqui pela tela.